É isso, chegamos. Nesse momento são 3 da tarde. Eu sou o Glauco Keller e está no ar mais um programa Subtexto na sintonia da Rádio Fiscar em 95,3 FM. A partir de agora, você sabe, um convidado, uma convidada para falar de literatura, para falar de arte, de educação, de cultura, para falar de palavras, de frases, de textos, aqui na sintonia da Rádio Fiscar. E se você quiser acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo, é só você vir para o YouTube, é só você acompanhar o programa Subtexto no canal Glauco Keller. E se você curte podcast, é só você vir aqui para o Spotify e você pode acompanhar esse bate-papo em áudio, em vídeo, enquanto você lava a roupa, enquanto você lava a louça, enquanto você faz a sua caminhada. É só você seguir o programa Subtexto no Spotify. Pois bem, a entrevistada de hoje, ela vem lá do Rio de Janeiro, ela está lançando seu primeiro romance infanto-juvenil, que eu vou falar daqui a pouco, a gente vai conversar bastante. É advogada, é vascaína. Eu estou falando de Rebeca Kim, que gentilmente vem bater um papo comigo aqui no programa Subtexto. Minha cara Rebeca, seja bem-vinda à bancada virtual do nosso programa. Muito obrigada pelo convite. É Bom um prazer demais ter estar você aqui aqui. Você está nesse programa. acompanhada aí, né, Rebeca? O quê? Desculpa, não Você ouvi. está você tá acompanhada de uma gatinha, é isso? Isso. Deu para ouvir? Ela estava aqui fazendo barulho? Deu para ouvir um miauzinho assim, bem no fundo. Como que é o nome da sua gatinha, Rebeca? Azuki. É a Azuki que está acompanhando. Quem sabe a Azuki não passe aqui pela frente da câmera e a gente possa vê-lo. Rebeca, você é nascida em Niterói, você mora em Niterói hoje? Isso. Nascida e moro aqui ainda. E você está lançando o seu primeiro romance, é um romance infanto-juvenil. Eu vou mostrar para quem está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, também pelo Spotify. Minha quase ex-melhor amiga, eu já começo adorando esse livro, essa capa e esse nome. Tá aqui, ó, para quem está acompanhando a gente. Você pode buscar, se você está acompanhando pela Rádio Fiscar, Minha Quase Ex-Melhor Amiga. Mas esse, embora seja o seu primeiro romance, não é a sua primeira aventura na escrita. Você já tinha escrito algumas coisas e não publicado, né, Rebeca? Quando que você começou a escrever? Quando que você pensou em produzir literatura ficcional? Olha, começar a escrever, eu comecei desde muito nova. Vou fazer 32 anos agora, mês que vem. Mas desde que eu comecei a me aventurar pela internet, eu descobri o que que era fanfic. Não sei se você já, já conhece também, mas para quem não conhece, são histórias criadas por fãs, né, a partir de alguma temática que aquele grupo de fãs acompanha, seja filmes, séries, enfim, adaptar os personagens para criar as suas próprias histórias. E isso eu era criança, praticamente da idade das minhas personagens desse livro. Então foi assim que eu comecei a entender que eu gostava de escrever e de criar as minhas próprias histórias. Mais um pouco, crescendo mais um pouco, eu comecei a me aventurar também pela Amazon, de publicação independente. Cheguei a publicar alguns contos, fui convidada para algumas coletâneas, mas eram histórias mais curtas, né? Outra proposta. E eu nunca pensei em escrever para essa idade que eu estou lançando esse livro agora. Então, de certa forma, é ainda uma aventura. Porque foi um desafio para mim, pessoalmente, na minha escrita. Ô, Rebeca, e quando você começou a escrever fanfic, você escrevia para que personagens em especial? O que você lia que te motivava a escrever, a fazer os spin-offs, a continuar as histórias? Olha, não sei nem se isso é um pouco vergonhoso, mas eu vou te dizer que eu escrevo fanfic até hoje. Porque eu ainda eu tenho esse hábito, né, esse costume. Eu sou muito fã de várias coisas que eu acompanho, então é, até já tornou até natural para mim procurar fanfic sobre isso e ter vontade de produzir também. No início lá,
quando eu descobri o que que era de uma novelinha infantil Floribela, não sei se você conheceu. Foi o primeiro contato assim que eu tive. Aí depois eu fiquei muito fã de High School Musical, fiquei muito tempo lendo e escrevendo sobre isso. E aí, enfim, cada coisa que eu cismo na vida, tô vira fanfic pra mim, basicamente. E hoje você tem tempo para escrever? Você gasta muito tempo do seu dia para escrever? Fala um pouquinho da sua rotina para a gente, Rebeca. Pois é uma rotina complexa porque nós escritores, ainda mais assim no início, né, é muito difícil viver de escrita. Então eu tenho um trabalho, um emprego formal, assim, presencial, de 8 horas por dia. Então ter um tempo na minha rotina para dedicar para escrever é complexo. E aí eu tento, não sei se é a melhor forma, mas eu tento não me cobrar muito sobre isso, porque a gente também tem muitas questões na vida, né, para equilibrar e para se preocupar. E aí eu vou escrevendo por inspiração e basicamente por demanda, né? Esse do Minha Quase Ex-Melhor Amiga foi uma oportunidade que a minha agente literária me propôs. E aí a gente tinha um certo prazo para escrever, então foi um período que eu me dediquei especificamente para isso. E aí eu arranjei tempo para fazer, mas normalmente, se não for o caso, eu vou escrevendo quando dá. Eu até conto que, inclusive, uma das coisas que fanfic me trouxe foi o hábito de escrever em qualquer lugar. Eu escrevo até do celular, eu escrevo dentro do ônibus, o tempinho que dá e que me surge alguma coisa, eu tô escrevendo. E às vezes também, se não surge nada, eu passo um tempo sem escrever nada. Também acontece. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual, direto de Niterói, no Rio de Janeiro, a escritora Rebeca Kim, que acaba de lançar Minha Quase Ex-Melhor Amiga, esse romance infanto-juvenil que é uma delícia, que conta a história da Manu e da Duda, dos seus perrengues, da sua amizade, do amor um pela outra, dos problemas causados pelo ciúme, por uma presilha, que daqui a pouco a Rebeca vai falar um pouquinho para a gente. E você que está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Fiscar em 95,3 FM, pode vir aqui para o YouTube e acompanhar esse bate-papo com a Rebeca em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. E se você curte podcast, segue o programa Subtexto. Lá no Spotify você vai encontrar mais de 80 entrevistados, entrevistadas, escritores e escritoras que semanalmente passam por aqui para falar de arte, de educação, de cultura, que trazem as suas obras, suas perspectivas, seus olhares acerca do mundo, acerca da literatura. Ô, Rebeca, e qual a repercussão da sua primeira obra? Você deve ter ficado, obviamente, muito feliz com o resultado gráfico, com o resultado estético, com o resultado literário. E eu queria que você falasse um pouquinho da sensação de ver o seu livro escrito, o que, que as pessoas estão falando a respeito dele. Olha, é uma sensação inexplicável, assim, mas eu até conversei isso com algumas pessoas próximas, né? Que foi um processo que aconteceu muito aos poucos. Às vezes eu acho que ainda não caiu a ficha completa. Porque é um processo demorado, né? A publicação de uma editora, aí a assinatura do contrato foi basicamente um ano atrás, e o livro já estava escrito. E aí teve toda a parte da ilustração, e não podia falar para ninguém que o livro ia sair. E eu recebi o livro impresso, não tinha começado a vender ainda, então eu estava com o livro na mão sem ninguém poder saber nada sobre isso. É, foi acontecendo aos pouquinhos, assim, cada etapa eu fui vendo que tinha acontecido mesmo, né? Que era verdade, né? Ainda não tive a sessão de autógrafos do livro, por exemplo. Então eu tô vivendo ainda nessa fase, tô passando por cada momento. E é engraçado também como as pessoas têm percepções diferentes, né? Tanto para mim
quanto para os outros. Assim, como eu já tinha essas publicações na Amazon, dentre o meio literário, já me via como escritora, já participei de algumas mesas de debates, eventos literários, coisas assim. Mas para muitas pessoas, você só é escritor quando tem um livro físico. Então, inclusive, principalmente para pessoas que não são desse meio, né? Que não entendem muito bem essa publicação independente e tudo mais. E aí as pessoas do meu trabalho, eu trabalho num ambiente que não tem nada a ver com literatura, o prestígio acaba sendo maior, né? De ter um livro em mãos. Ô, Rebeca, você falou agora das ilustrações do livro, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a ilustração, se você participou da escolha da ilustração, quem que é a ilustradora. É, eu participei do processo praticamente todo, foi muito gostoso, foi uma experiência muito boa. Desde que eu escrevi, eu já. Acho que tudo que eu escrevo, na verdade, eu já tenho essa noção um pouco de imagem. Eu não mexo com ilustração, não tenho técnica nenhuma, mas eu sou. Eu fui muito influenciada pelo audiovisual. Então, tudo eu já imagino alguma coisa, desde não só de capa, como em outras ilustrações. E no processo de escrita eu já fui pensando em referências, assim, já fui guardando as coisas que eu imaginava, né? Cores e características das personagens. E a ilustradora foi sugestão da editora, mas eu amei, eu gostei muito. E ela é a Purinaka. Ela é também nipo-brasileira como eu, então isso foi não foi proposital, mas foi uma coisa que me agradou demais de poder contemplar artistas não brancos, especialmente nipo-brasileiros. E a participação dela foi incrível, assim, ela leu o livro praticamente no mesmo dia que a gente conversou para começar a trabalhar junto. Ela adorou e ela entendeu tudo que eu tinha sugerido. Foi muito bom, foi incrível. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu recebo aqui na nossa bancada virtual a escritora Rebecca Kim, que acaba de lançar seu primeiro romance infanto-juvenil. Daqui a pouco ela vai falar se ela vai lançar outro, se tem projetos. Minha quase ex-melhor amiga, a história da Manu e da Duda, duas meninas do sexto ano que têm lá uma amizade muito bonita, uma amizade muito próxima, e em algum momento acontece um perrengue, um desentendimento, e elas acabam se afastando, tomam suspensão, e aí as reflexões que elas fazem individualmente vão fazê-las pensar um pouquinho naquilo que elas querem para a amizade das duas. O livro é um livro muito terno, é um livro muito bonito e que perpassa por algumas histórias que certamente todo pré-adolescente, né, vivencia, e se não a gente não vivenciou, a gente conhece certamente alguém que vivenciou. Se você está acompanhando a gente pela Rádio Fiscar, 95,3 FM, escutando diferente, é só você vir aqui para o YouTube e acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo. Se inscreve no canal Glauco Keller e você pode acompanhar mais de 80 escritores, tem dica de livro, tem um monte de coisa legal lá no canal para você. E claro, se você curte podcast, se você gosta de ouvir histórias, conversas enquanto você faz uma caminhada, enquanto você lava a roupa, enquanto você está lavando a louça, fazendo faxina aí na sua casa, você pode seguir o programa Subtexto no Spotify, é só você procurar programa Subtexto. Quero fazer um convite super especial para você também. Você sabe que o Canto das Letras é o nosso apoiador cultural. O Canto das Letras é uma livraria aqui da cidade de São Carlos, uma livraria muito querida. Lá você vai encontrar livros novos, usados, clássicos da literatura nacional e universal e muitos HQs, muitas histórias em quadrinhos. E se você curte o bom e velho vinil, se você curte CD, você precisa conhecer o Canto das Letras. Lá você vai encontrar a melhor coleção da região de MPB, de jazz, de blues, de rock, de sertanejo, tem muita coisa legal.
O Canto das Letras é um espaço bacana para você bater um papo, conversar com o Serginho, que é o livreiro mais querido da região. Enquanto você toma um café, você escolhe o seu vinil, você escolhe a sua obra, e se você quiser mandar um zap lá para o Serginho para perguntar sobre um livro, para perguntar sobre um vinil, é só você escrever para 16 982464964. Vou repetir, hein? 16 982464964. Destacando, lembrando que todo mês tem sorteio de livro aqui no programa Subtexto, nessa parceria, nesse oferecimento, esse apoio cultural do Canto das Letras. Já passaram por aqui Graciliano Ramos, Franz Kafka, já passou a Clarice Lispector e tantos outros escritores e escritoras da literatura nacional e universal. Então fica ligado, porque todo mês tem sorteio nas minhas redes sociais, nas redes sociais do Canto das Letras. Também você pode faturar uma obra da literatura nacional e universal. Canto das Letras, eu repeti o WhatsApp, 16982464964, o espaço mais querido da cidade de São Carlos. Rebeca, gostaria de perguntar a você sobre o enredo, sobre a história. Você tem aí, como eu falei, né, duas protagonistas, né, a Manu e a Duda. Elas são amigas inseparáveis no sexto ano. Você, inclusive, conta um pouquinho de como essa amizade surge, né? E de repente surge uma outra pessoa, de repente surge um mal entendido por conta de uma presilha. Você foi buscar essa história na sua própria história, você abriu os olhos, olhou para o mundo e buscou esse enredo para formar suas protagonistas. Fala um pouquinho da concepção do romance. É, mais ou menos. A história não é totalmente algo que aconteceu comigo, mas quando surgiu a proposta de escrever para esse público, eu fiquei pensando o que que eu poderia abordar, o que que eu poderia acrescentar de vivência nessa faixa etária, né? Porque, primeiro que não era um objetivo meu ter um infanto juvenil, foi uma proposta, foi um desafio mesmo, uma proposta experimental, assim, vamos ver o que que vai dar. Foi basicamente isso. E aí eu comecei a pensar que tipo de história eu poderia escrever, porque o que eu estou acostumada a consumir e a querer produzir seriam romances para uma idade um pouco mais velha, assim, talvez final da adolescência, início de faculdade, era o que eu estava habituada. E aí, mas aí eu pensei, eu não sou muito a favor, né? Não vou fazer criança namorando, né? Por mais que pré-adolescência a gente começa a ter esses sentimentos, mas eu não queria entrar nesse mérito. E aí eu pensei muito nessa questão de amizade, de é uma fase que a gente começa a se entender como pessoa, né? De sair muito daquele núcleo familiar e ter amigos na escola e conviver em outros círculos. E fui pensando mais em sentimentos e sensações e percepções que eu tinha nessa idade e não no que aconteceu de fato, no desenrolar da história. E eu comecei a pensar na história a partir do conflito. Tipo, então são duas amigas que vão brigar. Aí eu inventei o motivo da briga. Foi assim que eu comecei a escrever. E eu, desde sempre, desde que eu tive esse primeiro pensamento a partir do conflito, eu queria uma história que não fosse cronologicamente linear. Que a narração ela vai pincelando ali para você entender por que que elas são amigas, de como que surgiu aquela coisa tão forte entre elas. Eu não queria que tivesse uma, um desenrolar de fatos tradicional, né? Que começa delas se conhecendo e tudo. Eu queria que fosse. Começa com elas brigadas. E aí a gente vai entendendo o que que acontece e como que isso se desenrola.
E funciona muito bem, viu, Rebeca? Eu gostei bastante dessa volta para o passado que você faz, aos pouquinhos, a partir de gotejamentos, né, de parte das histórias da Duda e da Manu, a gente vai conhecendo um pouquinho daquilo que aconteceu antes, do perrengue, da briga e assim por diante. Você traz também alguns temas que eu não vou chamar de adultos, porque são temas necessários para todas as idades, né? Mas temas que são relativamente espinhosos. Então, você traz, por exemplo, uma personagem que é cadeirante, você traz uma personagem que sofre de alguma maneira com gordofobia, você traz uma relação homoafetiva das mães de uma das personagens. Eu queria que você falasse um pouquinho da inclusão desses temas tão necessários e de uma forma tão terna, de uma forma tão leve, de uma forma muito sutil, às vezes numa frase, às vezes numa palavra. Como que se deu o processo de colocar temas tão necessários numa obra infanto-juvenil? Eu nem não lembro se você mencionou isso no início, mas eu sou uma pessoa com deficiência, eu sou cadeirante, e por muito tempo, enquanto processo de escrita, eu tentei me desvencilhar disso, não no sentido de me esconder, mas no sentido de não parecer que o que eu estava escrevendo era sobre mim. Então, ali no início da adolescência, quando eu comecei a querer escrever coisas, eu não queria que isso fosse um tema central. Eu não queria que tudo que eu fizesse fosse sobre ter uma deficiência. Até porque é totalmente o oposto que eu quero retratar nas minhas histórias. E aí eu fui entendendo que, apesar desse meu sentimento, é importante que isso seja abordado, seja retratado da forma como deveria, que é da forma natural, a pessoa com deficiência passa por conflitos e sentimentos como todas as outras pessoas, não é só a deficiência dela que importa. E aí foi isso que eu fui entendendo ao longo do meu processo de escrita, não só nesse livro. Então, tudo que eu escrevo tem essa questão, não proposital, mas é de forma natural, porque eu acho que, de certa forma, mesmo que você não seja uma pessoa com deficiência, ou você conhece alguém, ou se não, deveria, porque eu acho que a gente tem que enxergar todos os tipos de pessoas e conviver e manter em nossos ciclos de todas as formas possíveis. E é a partir daí também que surgem outros assuntos. A protagonista, tanto para se desvencilhar da minha própria imagem, quanto para abordar outras questões, ela também é negra, e eu queria que essa personagem com deficiência, ela não fosse a pessoa que sofre. Então, a que sofre bullying é a outra. E foi basicamente com essa pegada que a história foi se desenrolando, assim. Eu fui pensando o que que ela poderia ser para que ela fosse a parte mais forte, assim, daquela relação, entendeu? E, de, e pensando em crianças dessa idade, assim, de relações naturais que acontecem, né? Até por trás, assim, ela é uma pessoa com deficiência, mas ela tem uma família mais estruturada emocionalmente. Foi tudo a partir do conflito e de como elas lidariam com isso e quais características elas poderiam ter para demonstrar como que esses sentimentos afetam o que elas estão passando. Rebeca, quando estava escrevendo o livro, você já tinha um final ou você descobriu o final dele ao longo do processo de escrita?
menos. Eu tinha porque eu gosto de histórias clichês, eu gosto de final feliz. Eu sabia que se eu comecei do conflito, no final ia dar tudo certo, ia ficar tudo bem. Mas eu não sei se eu posso, se é legal revelar tanto da história assim, mas, mas enfim, como é a questão da presilha, né? É uma acusação muito grave, né? Uma roubou a presilha da outra. Eu fiquei muito tempo martelando nisso. A questão da briga também, que elas têm até um embate físico. Eu fiquei muito tempo pensando no limite disso, né? De não ser tão grave a ponto de todo mundo odiar essa amizade e achar que elas deviam ficar separadas mesmo. Então, foi um processo difícil nesse sentido, de que eu queria que houvesse a reconciliação e aquela amizade ser realmente firmada, né? Uma coisa mais fixa, assim, entre elas. Ao mesmo tempo que tanto o motivo da briga quanto a briga em si não poderia ser tão grave a ponto de estragar a amizade. Então, foi difícil a escrita nesse sentido, até eu encontrar esse tom. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual a escritora Rebecca Kim, que acaba de lançar Minha Quase Ex-Melhor Amiga, essa obra deliciosa que fala um pouco das relações interpessoais de duas protagonistas, a Manu e a Duda, que são amigas inseparáveis no sexto ano da escola, e elas acabam brigando, e a partir desse conflito a gente conhece um pouquinho das histórias de cada uma delas. A Rebeca acaba de lançar essa obra, ela acabou de confidenciar para a gente que ainda não fez um evento de autógrafo, certamente vai fazer, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E você que está acompanhando a gente pela sintonia da 95,3 FM, vem cá para o YouTube, você pode acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. E se você curte podcast, segue lá o programa Subtexto, você vai encontrar várias entrevistas da galera que semanalmente passa por aqui para falar de arte, de educação, de cultura, para falar de literatura em especial. Rebeca, você ainda não fez um evento de lançamento do seu livro, mas eu tenho de te perguntar sobre projetos futuros. O resultado do seu primeiro romance é muito bacana, muito legal. E você pensa em continuar escrevendo para adolescentes? Você pensa em mergulhar um pouco mais na literatura para adultos? Como você se enxerga como escritor a partir de agora? Eu ainda não tive tanto tempo para ter essa percepção ainda, porque era o que muita gente já vinha me falando, né? Que, como eu disse, esse público infanto-juvenil não era um objetivo meu. Mas muita gente falava, quando você começar, você vai gostar, você vai querer continuar escrevendo e tal. Então, como eu não tive tanto contato assim com leitores ainda, eu ainda não sei. O que eu tenho escrito, que possivelmente pode ser publicado, é para um público de idade maior, não diria nem adulto. Eu gosto muito de jovens, assim, de faculdade, assim, ensino médio, é o que eu costumo consumir em termos tanto de literatura quanto de outro entretenimento. Então, é o que é confortável para mim, é o que eu sinto vontade de continuar produzindo. Então, o que eu teria de próximos projetos pronto seria isso. Mas não descarto a possibilidade de mais para frente, talvez continuar também no Infanto Juvenil, não sei. O futuro está aberto, né, Rebeca? Né? É, Eu acho que é o momento de curtir também o sim. lançamento do seu primeiro romance, e depois você vê o que, que quais são os caminhos que a vida e você, obviamente, vão traçar para você mesma. Ô, Rebeca, eu E queria. foi uma boa experiência, né? Saber que eu consigo escrever para esse público e que as pessoas entenderam o objetivo dele. Eu ainda não tive percepção das crianças, de quem era.
quem realmente seria o público-alvo, né? Então, não sei como vai ser isso. Mas eu gostei, foi um processo legal de escrever, foi um desafio pessoal que eu senti que eu consegui cumprir. Então, de repente, quem sabe? Você falou que a obra ela tem, de certa forma, influência também do audiovisual, de séries e filmes. Tem alguma série, algum filme que você possa indicar, que você gosta pra caramba, assim, que você possa indicar para os nossos ouvintes, ou que você já assistiu, ou que eventualmente você está assistindo agora? Tem duas que são inclusive mencionadas no livro, que foi que me ajudou bastante também na escrita, que é o Clube das Babás e o Girl Meets World, que é o Girl Meets World, para quem não sabe, é protagonizado pela Sabrina Carpenter, que hoje em dia é uma cantora aí mais famosa, né? Mas ela começou como atriz nessa série. E os dois abordam muito essa questão da amizade. São meninas mais ou menos nessa idade, ali na pré-adolescência, e o central delas, o relacionamento delas é pela amizade, né? No Clube das Babás, acho que não lembro se são quatro ou cinco, é um grupinho de meninas. E no Girl Meets World são justamente as duas que são protagonistas, né? Mas eu consumo muito, assim, das mais variadas coisas. Eu cresci assistindo Malhação, então a minha influência vem muito disso, assim, de coisa de adolescente eu tô assistindo, eu gosto. Você sabe que eu trabalho com adolescente também, né? E eu sempre falo que o professor ele tem a sensação de que o tempo não passa, porque os alunos eles estão sempre na mesma idade, né? E a gente vai, de certa forma, se revigorando, seja nas vestimentas, nas práticas, nos costumes, na linguagem, né? O adolescente tem essa vivacidade, né? Que nos deixa vivos também e não nos permite envelhecer. Você vai perceber isso se você continuar escrevendo para adolescente. Isso foi uma percepção que eu tive, não, mas que uma coisa que eu levei em consideração na escrita, primeiro porque a minha fase dessa idade de 11 12 anos para agora é muito diferente por causa da tecnologia. Naquela época ninguém tinha celular direito, assim, né, lá no início dos anos 2000, né? E aí eu perguntei até para uma amiga minha que tem filho nessa idade, e aí, como é que é coisa de celular? Todo mundo tem? Ou tem mãe que não deixa? E eu perguntei também para Thalita Rebouças, que é uma escritora que me influencia muito desde sempre, e ela já trabalha com público adolescente há muitos anos, se não me engano, já tem praticamente 20 anos. E é uma fase que passa, né? Hoje eu tenho 32, mas eu comecei a ler Thalita Rebouças quando eu tinha essa idade. Então, e aí eu perguntei para ela um dia se como é que é adolescente hoje e o adolescente da minha época? Não, é tudo igual, né? No fim das contas é a mesma coisa. Os dramas, os perrengues, né? São os mesmos. O Rebeca, a gente está finalizando, chegando ao final do programa Subtexto. Eu queria fazer duas perguntas antes da gente finalizar. A primeira delas é se você tem um hobby além da escrita, tem alguma coisa que te atrai bastante? Assim, você toca algum instrumento musical? Você gosta de ouvir podcast, de ouvir música? Tenho vários, tenho tudo isso. Instrumento musical, eu tenho muita vontade de aprender, mas ainda não consegui. Já fiz aula de violão. Eu estava outro dia fazendo aula de percussão, de samba, de, de bateria de escola de samba mesmo. Mas também acabei dando uma parada. Eu faço aula de dança e de entretenimento eu consumo basicamente tudo: podcast, novela, filmes e séries, teatro, acho que É tudo. muita coisa, né? Tá bom, né? É. Tem que sobrar um tempo para você escrever mais. Rebeca, quem quiser conhecer você, quem quiser comprar Minha Quase Ex-Melhor Amiga, tá aqui, eu tô mostrando para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, pelo Spotify.
Quem quiser te seguir em rede social, como é que faz? É Rebeca Kim, basicamente todas as redes sociais, pode me procurar, pode trocar ideia. Bom demais ter você aqui. Espero que esse bate-papo tenha sido tão bom para você quanto foi para mim. Obrigado, continue escrevendo, Rebeca. Muito obrigada, também adorei a conversa, adorei o convite. Essa foi Rebeca Kim, escritora, que passou aqui pelo programa Subtexto para falar um pouco do seu fazer artístico, da sua literatura, em especial da minha quase ex-melhor amiga, o seu primeiro romance, primeiro de muitos, que eu tenho certeza que virão por aí. Eu sou o Glauco Keller, vou ficando por aqui, mas como você sabe, sábado que vem tem mais um programa Subtexto, com um convidado, com uma convidada falando de arte, de educação, de cultura, trazendo um pouquinho de palavras, de frases, de letras para você na sintonia da 95,3. Grande beijo para você, até lá, tchau, tchau.